Oi, pessoal, boa noite. Eu já tô aqui interagindo com o público do Facebook, que eu falei para vocês semana passada que a partir de agora o plano é fazer live integrada, Facebook com Instagram, para ter mais engajamento, mais debates, mais discussões, mais perguntas. Então eu já estava batendo um papo com o pessoal do Face, agora com vocês. Sejam todos bem-vindos. Ó, o Pastor Newton, tudo bom, Pastor Newton? Há quanto tempo? Que bom ter você por aqui. Que joia! Enquanto o pessoal entra, toda terça-feira às 20 horas, eu faço as lives aqui de comunicação na prática. Quem me acompanha desde o ano passado, novembro, eu tô por aqui e com convidados ou sozinha para interagir com o público, esclarecer dúvidas. E agora a gente está nessa maratona de perguntas e respostas de comunicação na prática. E olha só o Thiago, tudo bom, Thiago? Você tá, hein? Movimentadíssimo lá na igreja, como é que estão as coisas lá? Eu não consegui mais ir à igreja para a gente fazer os trabalhos de jornalismo. Conta aí como é que estão as coisas. Ó, o Tiago, pastor Newton são daqui de Brasília. Tiago, conta aí enquanto o pessoal entra, a gente se prepara para começar a live. Conta as suas novidades de comunicação, de jornalismo, de produção. E vocês que estão entrando, podem enviar notificação para os amigos, podem clicar aí nos coraçõezinhos. Hoje eu vou ficar aqui por conta de bater um papo com vocês, esclarecer dúvidas, o que vocês tiverem de curiosidade também, quiserem perguntar alguma coisa sobre as minhas novas atividades. Na semana passada eu conversei bastante sobre isso. Muita gente curiosa para saber os bastidores da televisão, como que funciona a teleprompter, quais são os segredos dos bastidores de uma apresentação de telejornal ao vivo. É bem curioso, é bem diferente. Então, eu tô aí para esclarecer essas dúvidas também. E vamos lá. Deixa eu ver, ó, o Thiago. Tudo na graça, estamos no Relevante News, sempre buscando a verdade, porque a mídia anda muito tendenciosa. É verdade, viu? Thiago, é verdade. O Thiago, jornalista, amigo, e ele trabalha, né, num portal e também tem esse projeto incrível, chama Relevante News. Quem não conhece, passa a seguir nas redes sociais e acompanhar o site. Só notícias positivas, só notícias relevantes, que fazem a diferença, que impactam, que agregam, que não são tendenciosas e são boas novas, boas notícias. Que mais que ele colocou aqui? Estamos vivendo um tempo estranho, onde as nossas liberdades têm sido afetadas. É verdade, viu, Thiago? É verdade. O endereço é @relevantenews. Relevante News. Tiago, quer entrar aqui pra gente bater um papinho? Conversar um pouco sobre comunicação, sobre Relevante News, você trazer as suas observações, o seu ponto de vista aí. Hoje não tem um roteiro, não. São perguntas e respostas de comunicação na prática e o que. Vamos, ótimo. E conversar sobre comunicação e dividir a tela, é isso aí. Então eu vou te chamar pra gente bater um papo, filosofar um pouco sobre comunicação. E quem tiver aqui no Facebook, quiser enviar pergunta, pode enviar. Vamos lá. Vamos lá, Thiago, é legal, né? Essas coisas assim, sem plano. Legal, né, Thiago? Esses Pois é, encontros casuais, pois sem é, nem tava, planejar. não estava preparado para conversar com essa beldade Oh, maravilhosa. meu Deus! Não, mas um comunicador sempre está preparado. Sempre está preparado porque
É criatividade, é inovação, são informações relevantes. Você não é do Relevante News? É verdade, a gente tem que estar sempre aí preparado, né? Porque o ao vivo a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Para levar informação, conectar a pessoa que está aí do outro lado, né? Para É ela mesmo. receber, né? O que a gente tem para mostrar, o que a gente tem para falar. E realmente compartilhar informações relevantes, que essa oportunidade a gente tem nas redes sociais, porque é o meu perfil, é o seu perfil, é o meu ponto de vista, o seu ponto de vista. A gente sai um pouquinho do veículo, apesar de que o seu veículo, eu quero que você fale já já dele, o seu veículo Relevante News, você tem muita participação na construção das pautas, você tem uma ingerência grande. É diferente de outros veículos, como no meu veículo, que eu estou agora na TV Agro Mais, ela é bem positiva, as pautas são bem positivas, a gente fala algumas coisas de política, de economia, mas são, em geral, pautas bem positivas. Mas quando a gente está aqui debatendo, é a nossa opinião, é o nosso ponto de vista e a nossa experiência prática, né? Você é um super comunicador na prática e a gente pode trazer essa bagagem das nossas vidas profissionais para o público que nos acompanha, que não é profissional da área, mas precisa se comunicar e vencer esses desafios que para a gente são corriqueiros, são normais. Eu te chamei, ó, vamos entrar ao vivo? Você? Claro, vamos. Você está acostumado ao vivo, você está acostumado a improvisar, né, Thiago? Vamos lá, me fala um pouquinho primeiro do Relevante News, desse portal de notícia, de todo o conteúdo que você produz, desse tipo de comunicação prática bem direcionada e que tem feito a diferença na sociedade. Então, Ju, o Relevante nasceu tem 1 ano e meio, mais ou menos, né? A gente viu que o cenário da mídia, né, atual, a gente via uma mídia muito tendenciosa, né, para a esquerda, sempre atacando o governo foi eleito aí, vai fazer 2 anos de governo, né? E a gente meio que nasceu junto com o governo, né? Com o governo Bolsonaro. E a gente sempre viu esse nicho, essa falta. A gente viu uma imprensa muito militante, né? Muito esquerdista, né? Eu entendo que a nossa faculdade, eu passei 4 anos, quase 5 anos na faculdade, e eu entendi, hoje eu consigo enxergar, mas antigamente eu não conseguia. É uma doutrinação, assim, meio que realmente para a gente ter uma visão mais focada mais para a esquerda. E a grande maioria dos meus amigos que se formaram comigo, todos têm um pezinho assim na esquerda. E depois que eu me converti, que eu entendi mais assim da palavra de Deus, que eu fui conhecer a igreja, né? Eu fui ver esse outro lado, mais ligado com a família, mais ligado a valores, né? A princípios, que eu não entendia muito bem, porque antes eu não tinha a minha vida tão focada em valores, né? E depois que eu entendi isso, eu não que eu tomei um lado, né? Porque o jornalista ele tem que ser imparcial, mas eu entendi a guerra cultural que a gente tem vivido hoje dentro da mídia, dentro da imprensa. Então a gente viu esse gancho, esse vácuo, né? E a gente entrou nele, né? Poxa, por que a gente tem que bater no governo igual a mídia faz o tempo inteiro? Por que a gente tem que fazer isso, sendo que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita pauta bacana que as pessoas não sabem, que a mídia não informa, porque ela só tem espaço para detonar, para falar mal. Então, assim, a gente viu essa oportunidade e a gente começou com good news, com boas notícias e tal, só que depois a gente percebeu que a gente precisava aumentar a visão para falar a verdade, porque o que estava acontecendo esses 2 primeiros anos aí, esse 1 ano e meio de relevante, a gente sentia falta de um veículo, de algo que realmente falasse a verdade e que não ficasse
tapando, né, a verdade com notícias tão tendenciosas. Né? E foi assim que E, na surgiu verdade, foi assim que nasceu, né? Mas isso. vocês vão muito além da política. Vocês tratam de pautas diversas, de cultura, de ciência, de diversos outros temas além da política, não é isso? Sim, com certeza. Inclusive, agora nessa pandemia, foi um momento que a gente cresceu bastante, porque a grande maioria dos veículos estava só informando o número de mortos, aquela coisa toda que você já conhece, né? E a gente estava sempre tentando pegar o lado bom. Claro que é um momento difícil, a gente entende, mas sempre tem as boas notícias e a gente meio que focou nessas boas notícias. Então, Relevante News, ele nasceu para ser um contraponto, que a gente entende que a mídia, ela vende notícia ruim. É notícia ruim que vende, né? Ninguém, a grande maioria dos veículos até então, sempre colocaram lá a violência, o caos, que chama mais atenção para a pessoa ver. E, querendo ou não, isso causa medo, né, na população. Então, durante a pandemia, inclusive, o nosso número de seguidores no início cresceu bastante, porque as pessoas estavam necessitando de ver boas notícias, né, de conferir aquilo que elas não encontravam na mídia, né? Ah, é a vacina, é alguém que foi curado. A gente sempre colocava o número de curados também em evidência, em destaque, e sempre trazendo as pesquisas novas, né? As vacinas que estavam surgindo. Então, foi uma oportunidade também para a gente ser visto, para a gente crescer, porque a gente entende também que a crise, ela sempre mostra aí uma oportunidade, né? Sem dúvida. E outra coisa, as pessoas, assim, pelo menos eu, nossa, chegou um momento que ninguém aguentava mais, só coronavírus, só Covid, as pessoas aterrorizadas e as famílias, né? Nervosas, angustiadas, perturbadas, e você assistindo só aquelas informações. É fato, precisa ter dados, isso atualizar, mas corre o risco da pessoa adoecer de alguma outra coisa que não o coronavírus, ansiedade, depressão, é, crises e síndrome do pânico e outras coisas mais, né? Então, e todo esse processo, eu acredito que vai durar no mínimo um ano. Até o ano que vem, essa coisa de máscara, de distanciamento social e todos esses cuidados de proteção que a gente está tendo não vão acabar do dia para a noite. E esse novo normal que nós estamos vivendo vai se prolongar. Então, a gente precisa de relevante news e de notícias positivas e de outras pautas para buscar um equilíbrio no dia a dia, buscar passar por esse desafio, por esse vale com mais harmonia, com mais equilíbrio, mesmo não sabendo o que vai acontecer amanhã, não dá para a gente fazer mais planos para uma semana, 15 dias, não dá para planejar viagem de férias, não dá para gente que estava aí organizando casamento. Eu tenho uma amiga que estava com casamento marcado agora, aí casou só no cartório e jogou a comemoração para o fim do ano e só Deus sabe se vai poder fazer. Então, a gente está vivendo muito o momento, né? É o hoje, é o amanhã, é a semana que vem, no máximo, a gente não sabe do futuro e tem que procurar ter, de alguma forma, um equilíbrio emocional. E eu acho que notícias positivas, uma comunicação positiva na contramão de tudo que está sendo noticiado, é saudável, é necessário para todos nós. Inclusive, Ju, o Google recentemente mostrou uma pesquisa das palavras que tem sido mais pesquisada e notícias boas foram uma das que foram mais pesquisadas nesses últimos meses. Inclusive, foi a ascensão de portais como o Só Notícia Boa, né? Vários veículos também de comunicação, jornais grandes que também começaram a ter uma editoria focada, né, em notícias boas, porque realmente todo mundo já estava cansado. E eu acho que a gente tem vivido esse novo momento, que não é só a notícia ruim que vai chamar atenção, né? Porque você vê uma notícia ruim, você quer ler e tal, não sei o quê.
mas acaba que essa avalanche de notícias ruins causa medo nas pessoas. A pessoa deixa de visitar um parente porque está com medo de ir na rua, ou sabe, tipo, em relação à violência, não a Covid no que eu tô falando, mas chegou um momento assim que ninguém aguenta mais tanta notícia ruim, tanto caos. Então hoje as pessoas elas querem realmente buscar informações que tragam esperança. E foi aí que o Relevante News nasceu, com essa pegada de good news. Depois a gente aumentou a visão realmente para buscar também falar a verdade, porque a gente via que a mídia maquiava ali as informações. Então nós nascemos para fazer essa diferença e tentar reformar um local que foi tão doutrinado a ser como é hoje, né? Você levantou essa bola aí, agora vai ter que cortar, viu? Porque já tem umas perguntas aqui relacionadas ao conteúdo, às observações que você colocou. E você tá no jogo? Vai cortar a bola? Posso colocar as perguntas? Pode sim. Então tá, a Carla Naira, que é uma amiga minha, é jornalista também, e também já participou de live aqui comigo, ela fez alguns questionamentos. Vamos lá. O que significa imprensa militante e esquerdista? E também colocou. Então, não se deve. Vamos por partes. Então, primeiro, na sua opinião, o que significa imprensa militante e esquerdista? Então, outro dia eu vou até fazer um comentário de algo que aconteceu comigo lá no grupo de jornalistas aqui de Brasília. Eu coloquei uma notícia de um amigo meu, inclusive, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi preso recentemente aí, acusado de atos antidemocráticos pelo Supremo, né, pelo Alexandre de Moraes, ficou 10 dias na prisão. E assim, a gente não teve nenhum tipo de manifestação do Sindicato dos Jornalistas de Brasília, nem da federação. Inclusive, o Eustáquio, ele é filiado à FENAGE, ele também tem carteirinha de tudo que é... Ele foi um jornalista muito premiado lá no Paraná, hoje ele está morando aqui em Brasília, e a gente não viu nenhum tipo de manifestação desses sindicatos, dessas entidades que estão aí, querendo ou não, para defender, né, os direitos, né? A gente não viu nenhuma manifestação. Então eu coloquei essa postagem lá e assim, fui um pouco atacado. Por Sim. quê? A grande maioria dos jornalistas, eles têm uma visão mais alinhada à esquerda. Eu, assim, eu tenho a visão mais conservadora. Então, acaba que quando eu exponho a minha opinião, eu vejo que eu sou um pouco atacado, até pelos próprios colegas que têm a visão mais esquerdista. Quando eu falo militante, infelizmente, eu vejo que a grande maioria, eu não posso falar no geral, mas a grande maioria, infelizmente, tem essa visão, até por conta da faculdade, que é uma coisa mais... Eu lembro que quando eu fiz faculdade, a gente, a gente tinha alguns professores que meio que jogavam assim, toda a sua carga política ali, querendo influenciar a gente, sabe? Então, assim, eu não posso falar que é algo novo, mas é uma coisa que vem do passado. E eu também posso dizer que antes de me converter, de conhecer a palavra de Deus, eu já fui petista, eu já fui do outro lado. Então, depois que eu tive essa minha mente renovada, eu tive a minha história de vida mudada, depois que eu conheci a palavra de Deus, eu fui para esse outro lado, entende? Entendi. Olha só, tem um complemento da pergunta dela. Então, não se deve apontar os problemas? Apontar problemas, então, seria falar mentira? O que você entende por guerra cultural? Ótima pergunta. Então, hoje eu entendo essa guerra cultural que a gente está vivendo na política. As pessoas, talvez, que têm uma visão não tão espiritual das coisas, que talvez não vejam, talvez uma coisa mais profunda, que tem mais a ver com o marxismo cultural, né? Com
essas ideologias por trás. Hoje eu entendo por conta do lado mais espiritual que eu avancei, sabe? Então eu posso dizer que eu conheço por conta disso, né? E no caso ela perguntou sobre a guerra. Se a gente for ver hoje, a gente tem vivido uma guerra de narrativas. Você abre a boca, você fala, sei lá, 30 segundos, dá para perceber que ideologia que você segue, sabe? A gente tem vivido esse tempo, então tudo está muito nítido, tudo está muito claro, sabe? Não sei se você entende o que eu estou querendo falar, mas Claro, entendo, você vê um lógico. jornalista falando, sei lá, a grande maioria vai atacar o Bolsonaro. E eu vou falar uma coisa assim, tipo, que eu vivi, que é uma coisa mais espiritual. Eu não tive pai. Então, a minha vida inteira, eu repudiava a imagem de uma figura de um homem, de um pai, que se apresentava como um pai. E hoje eu vejo, eu posso fazer essa analogia com o governo Bolsonaro, que a grande maioria dessa galera que grita ele não, que fala assim, ah, ele não, ele nunca, e não sei o quê, a grande maioria teve esse problema, tem ou então algum lado mais com a falta de paternidade. Eu posso dizer por mim, né? A sua Então, experiência, pela certo? minha experiência, quando eu não tinha ressignificado a minha história em relação a isso, com a paternidade de Deus que eu conheci, eu era uma pessoa que falava ele não, com certeza eu estaria nesse grupinho aí. Mas depois que eu conheci a minha paternidade em Deus, que eu comecei a honrar autoridades, eu vi que o meu papel não era de criticar, era de honrar. E eu comecei a ter essa paternidade mais definida na minha vida, a partir me aprofundando nesse mundo espiritual, e eu deixei de ser a pessoa que eu era. Então eu saí de um grupinho que, querendo ou não, poderia estar lá levantando a bandeira do ele não, e fui para Aham. outro, sabe? Até esses dias, Ju, eu escrevi um texto falando assim: você atrai aquilo que você é. Então, quando eu era ferido, quando eu tinha uns gaps, né, de rejeição, de falta de paternidade, eu atraí esse tipo de pessoas ao meu redor. Inclusive até pela minha carreira que eu tinha de DJ, as pessoas que andavam comigo, ela tinha mais ou menos a vida, você tem mais ou menos a mesma mentalidade que você. Depois que eu me converti, eu comecei a ter pessoas que nasceram de novo, que têm uma mente renovada com a palavra de Deus. Então, automaticamente, eu atraí pessoas que sabiam quem era em Cristo Jesus, sua identidade definida, sua paternidade definida. Então, eu comecei a ter essa outra visão. E muita gente fala assim, ah, é Bolsonaro, não sei o quê, mas ele está com essa. Ele está defendendo esse lado da família, ele está defendendo as liberdades. Então, é muito louco isso tudo que eu estou falando. É uma experiência pessoal e tem tudo a ver com a guerra cultural, sabe? Então, assim, Certo. hoje talvez muita gente pode não entender tudo isso que eu falei e tal, mas você vai ver que tem um pouquinho de sentido, tem um pouquinho de razão aí, sabe? Não, na verdade, eu acho que é, é a sua história, é a sua experiência e tem que fazer sentido para você. E eu acho que Just- o mais importante de tudo, para a gente fechar esse tema, e se você puder ficar comigo, não sei se você tem tempo, puder Claro, ficar comigo mais um pouquinho para a gente conversar sobre outras coisas de comunicação na prática, para ser aquele momento mais de auxílio, de ajuda para as pessoas que não têm essa mesma vivência técnica e profissional que a gente tem, com vídeo principalmente, quero te pedir essa ajuda. Mas para a gente encerrar essa questão mais política, meu ponto de vista é o seguinte: tudo que você falou é importante, é relevante, é a sua verdade, e, e é isso que tem que ser explanado, porque nós vivemos numa democracia. E nem todo mundo tem que concordar com as mesmas coisas. Eu acho que o debate, o questionamento, isso é comunicação, isso é democracia. Nós somos jornalistas, somos comunicadores. E hoje em dia,
Todo mundo é comunicador, todo mundo tem um celular, todo mundo grava um vídeo, todo mundo posta alguma coisa nas redes sociais, escreve. Todo mundo faz. Informalmente, todo mundo é comunicador, não é? Quando você faz um post de uma foto, de um vídeo, de qualquer coisa, hoje todo mundo faz isso. Você está emitindo uma opinião, está comunicando uma mensagem, seja o seu ideal, ou vendendo uma ideia, um produto, um serviço, divulgando um evento, seja lá o que for. E eu acho que não só hoje, que é um momento sensível, mas em todo o tempo. O que tem que imperar é um debate respeitoso por meio da massa, da população e dos profissionais de comunicação e dos comunicadores informais, que são todos, todo mundo. Então, concordando ou não com o que você acredita, sendo de esquerda, de centro, de direita, apoiando fulano ou ciclano, eu acho que o que tem que estar acima de tudo é a capacidade de ouvir, de Hum. compreender, de respeitar, independente de concordar ou não, tá? Porque a gente vive numa democracia, as pessoas têm liberdade, tem que ter liberdade para se expressar, para concordar, discordar, e, e todo mundo tem, né, um mínimo de discernimento, de inteligência, de sabedoria, para passar o filtro e ver o que faz sentido. Para mim, pode não fazer sentido para você, e você não tem que concordar comigo, e eu não necessariamente tenho que concordar com você, e nem por isso a gente vai brigar, vai discutir e vai ser inimigos, ou vamos ser amigos só se a gente tiver a mesma ideologia. Olha aqui, a Ruth Def, que linda você, inteligente. Eu acho que é por aí, porque essa polarização que a gente está vivendo hoje, é, ela é muito nociva. Ela é muito nociva porque é, tem gerado desunião nas famílias, entre grupos de amigos, no ambiente de trabalho. E o que você falou sobre a sua experiência de paternidade, o governo, a igreja e tal, isso é fantástico, isso é a sua verdade, isso te faz feliz, isso tem transformado a sua história, maravilhoso. E isso tem que ser honrado e respeitado e comunicado também. Se tem pessoas que pensam de uma forma diferente, elas expondo o seu ponto de vista também com educação, com respeito e de forma equilibrada, que acho que nada radical é saudável, também deve ser considerado, porque eu acho que todo mundo sai perdendo quando há guerra, conflito, desunião, desentendimento. Eu acho que as discussões e pontos de vistas diferentes são enriquecedores. Se todo mundo fosse igualzinho, vestisse a mesma roupa, andasse pelos mesmos caminhos e falasse igualzinho, como seria sem graça esse mundo? Como seria ordinário? Não seria extraordinário, né? Então, sendo pautado pelos valores de justiça, respeito, honra, amor ao próximo, né? Empatia. Eu me colocar no seu lugar, eu vou fazer com você, eu vou falar com você como eu gostaria que falassem comigo, que fizessem comigo. Então, eu acho que isso também é relevante news, isso também é good news. E isso é mais do que nunca, porque a gente está vivendo uma crise sem precedentes, uma crise de saúde, uma crise econômica sem precedentes. Isso mais do que nunca tem que sobressair diferenças políticas ou quaisquer outras diferenças. Vou ler aqui uns comentários e aí vamos entrar para as nossas
nossas conversas e exemplos de comunicação na prática. Eu vou te fazer umas perguntas para a gente ajudar os nossos colegas que têm vergonha, que têm receio de se comunicar. E eu vou pedir para você contar um pouquinho da sua experiência. Olha só, o Anderson de Jesus, Anderson é da Bahia, sempre está aqui com a gente. Excepcional essa mulher, grande profissional. Gisele, Thelma. Tem muita gente que está aqui que é seu seguidor, tem outros que são meus seguidores, mesmo que aqui no meio do caminho eu vou me apresentar para os seus seguidores, tá? E eu já te apresentei aqui para os meus. Para quem não me conhece e acompanha o Thiago, nós somos colegas de profissão, somos amigos também, né? Eu sou Juliana Amaral, também sou jornalista, comunicadora, e aqui nas redes sociais eu tenho esse trabalho de ajudar pessoas, principalmente de outras áreas que não da comunicação, a se comunicarem melhor, porque hoje é fundamental, principalmente com esse universo virtual, todo mundo fazendo live, participando de live, gravando vídeo, do que quer que seja. Então, eu tento compartilhar um pouco da minha experiência e ajudar as pessoas a terem um melhor desempenho na comunicação presencial e virtual. E o Thiago arrebenta, né, Thiago? Você arrebenta, Thiago chegou, a gente começou a trabalhar um grupo de comunicação voluntária na igreja que a gente frequenta. Thiago ali muito tímido, reservado, falando pouco. Depois que ele se soltou, o cara virou um monstro, né? 2 metros de altura. Como que foi esse seu processo, Thiago? Ali da timidez, porque você se formou, mas você trabalhava mais como DJ, não era aquele comunicador do dia a dia. Você começou mais tímido e hoje arrebenta no ao vivo, faz e acontece, ninguém te segura. Como que foi essa trajetória do caladinho até o ao vivo, 3 horas de ao vivo? Então, Ju, acho que tem tudo a ver com o meu processo espiritual, porque sem ele realmente andar, né? Eu tenho uma história de eu comecei no rádio, quando eu era adolescente, eu ouvia muito a rádio, muito rádio, ligava para a rádio, para emissora, participava de promoção, conhecia todos os locutores das rádios, era bem engraçado. E isso meio que influenciou eu escolher o curso de jornalismo. E acabou que durante o curso eu comecei a tocar como DJ, também sempre tive gostei sempre de música. E acabou que eu virei DJ, tive uma carreira aí durante 10 anos como DJ. E eu toquei em 11 países, tive uma carreira longa aí dentro da música eletrônica. E chegou um momento que eu falei não, que não era aquilo que Deus tinha para mim. Eu tive uma experiência realmente espiritual. E Deus, o que que ele fez? Depois que eu me conectei com Deus, ele me mostrou quem eu era de verdade. Então, ele me mostrou que aquilo que eu buscava na carreira de DJ era mais era uma falta, uma carência que eu tinha e que eu buscava aceitação, aprovação, amor das pessoas. Eu queria ser visto, queria ser notado, justamente por conta de uma falta da paternidade, como eu falei no início. Então, era esse o gap, era essa falta. E depois que eu encontrei tudo isso em Deus, foi quando eu me converti de verdade, assim, em 2016. E aí Deus começou a voltar para o meu propósito, né? Que é dentro da comunicação, que eu tinha deixado de lado, porque eu viajava bastante, então não tinha como trabalhar com jornalismo na época. Eu viajava todo final de semana, estava tocando em algum lugar, então eu não conseguia ter um trabalho fixo aqui em Brasília como jornalista ou como locutor e tal. Então, depois que eu realmente dei um fim na minha carreira de DJ, parei tudo, Deus me colocou na igreja. Então, lá na igreja eu comecei a servir no Ministério de Comunicação como voluntário, comecei a fazer uns vídeos e tal, né? Você me acompanhou, eu sempre um pouco tímido e tal. E depois Deus começou a me startar, né? E aí foi quando abri o Relevante News, comecei a fazer vídeos aqui também, fazer programação em web rádio e tal. Aí fui para aquilo que Deus tinha
colocado lá no início, né? Lembra que eu falei que eu comecei com rádio? Então, eu fui entender o propósito Verdade. depois de conhecer a Deus, depois de conhecer realmente quem eu era em Deus. Porque até então eu tinha essa fragilidade, né? Essa falta que eu buscava como DJ, né? Consegui bons resultados, né? Tocando aí nesses 11 países, né? No Brasil inteiro. Mas aquilo ali, por um certo tempo, me servia. Eu posso dizer que como dou muito, porque eu sabia me vender muito bem como DJ. Inclusive fazia vídeos também para me divulgar, para conseguir datas, né? Então, a comunicação também me ajudou nisso. E aí, quando eu realmente decidi, não, eu sou jornalista, Deus colocou esses dons em mim na comunicação, eu tenho que exercê-los, porque senão eu não vou estar fluindo naquilo que Deus colocou dentro de mim. E aí foi quando nasceu o Relevante, há quase 2 anos atrás, e estamos aí. Tá falhando. Isso, continua. Falhou? Tá falhando aí a comunicação, Será que... mas continua. Vai, vai. Não, não parou, não. Onde é Continua. que parou aqui? Acho que deu uma falha Só aqui, deu né? uma pausazinha, mas continua. É, Resolveram. mas pode falar, pode continuar. Pois é, É então, que finalizando, aí foi aí. você. Aham, Melhorou? Acho que a continua, bateria que pode tá acabando continuar. aqui. Deixa eu colocar o carregador. Tá, carrega aí. Pronto. Enquanto você coloca Coloquei o para carregar, carregador. eu vou ler aqui uns comentários. Ó, enquanto você coloca aí para carregar, eu vou ler aqui os comentários. Da Ruth DF, Tá. 2 jornalistas excelentes, todo sucesso para vocês. Ela falou que tá ok. E quem tiver perguntas sobre comunicação, principalmente vídeo, né? Apresentação, falar em público. Pode colocar que a gente conta aqui as nossas experiências e ajuda vocês a superarem essas dificuldades. Eu estou aqui no bate-papo com o Thiago, mas vocês podem colocar as suas perguntas. E você começou tímido, né, Thiago? Você tinha um pouco de vergonha? Como que você Na verdade, venceu isso? Ou é porque você não conhecia as pessoas? na verdade, eu acho que até hoje eu ainda sou um pouco tímido, você acredita? Eu acho que é um processo mais interno, né? De você não estar preocupado se você vai errar, ou se o que que as pessoas vão achar, o que que vão pensar de mim, né? Então, eu acho que esse lado espiritual novamente, né? Tudo na minha vida tem a ver Aham. com isso, com Deus e com esse novo nascimento. Não tem como eu falar da minha mudança de vida sem poder falar de Jesus, porque depois que o Espírito Santo começou a morar junto comigo, a estar aqui do meu lado, a minha vida Aham. começou a andar, né? Porque até então eu era tímido, eu era mais acatado, às vezes, para tocar, eu tinha que beber uma vodka, um energético para poder estar animado ali como DJ, né? E depois eu fui entender que hoje eu não preciso, eu preciso mesmo do temor de Deus, né? Do Espírito Santo na minha vida. E ele me dá essa ousadia, ele me dá essa intrepidez de poder, de me comunicar, né? De poder transmitir a mensagem que a gente está ali disposto a entregar. Mas você também tem a técnica, né? Também existe a questão técnica que a gente pode compartilhar com quem está nos acompanhando, que mesmo que esteja cheio do Espírito Santo, cheio da unção, não tem o conhecimento técnico que eu e você temos, que a gente aprendeu, que a gente exercita. E a pessoa precisa começar a falar em público amanhã, precisa gravar um vídeo ou apresentar alguma coisa depois de amanhã. E o que você pode falar de uma forma mais técnica em relação a personalidade mesmo? Você é uma pessoa tímida. Tem várias pessoas que são tímidas, mas que precisam em algum momento falar em público, emitir a sua opinião, seja no vídeo, como a gente está agora, ou numa reunião de negócios, numa palestra. Qual é a sua técnica, a sua tática para sair dessa posição timidez
e ligar o botãozinho da autoconfiança e começar a se comunicar e ir além. Olha só, acabei de ver um comentário assim, ó, eu vi a evolução de você muito tímido, realmente. Eu era muito Ah, tímido, inclusive foi nada planejado. Eu tava aqui, entrei na convidou pra gente a gente não programou nada, ele tava conversar, aí, eu né? falei, ó, entra aqui comigo, e ele aceitou. Pois é. E assim, eu acho que a minha experiência com o rádio lá atrás me trouxe bastante habilidade, porque o rádio, você tem que estar ali improvisado. O ouvinte entra no ar, você vai bater um papo com ele e tal. Então, o rádio para mim foi uma escola, assim, dentro da comunicação. Eu vivi muito isso lá atrás. E eu era tipo um jovenzinho, assim, adolescente. Eu gostava muito. Eu lembro que eu chamava o meu irmão, eu era tipo locutor, brincava de rádio e o meu irmão era o ouvinte. Aí eu ficava brincando com ele assim: alô, de onde você fala? Aí, o que que você quer ganhar aqui na programação da rádio? Qual música você quer ouvir? Aí ele era sempre o meu, o meu ouvinte, o meu irmão, o Você Diego, treinava inclusive. em casa, olha que legal. Justamente. Então foi uma escola, assim, o rádio, mas essa prática, né? Eu acho que a desenvoltura você vai pegando com o tempo e você tem que ir mesmo com medo. Tipo, igual o Alice me chamou para fazer o ao vivo lá da igreja, da CN, esses dias. E eu não tinha muita experiência com ao vivo de TV. Eu sempre fiz vídeos e tal, mas é sempre gravado. E sempre quando erra, você faz ali de novo, né? Vai tentando até sair bem. E com ao vivo, não, você tá ali, se errou, errou, se tiver falou alguma coisa assim, vai assim mesmo com erro. E eu percebi que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente erra, mais a gente aprende, mais a gente vai tendo as habilidades necessárias, né? O É improviso, verdade. principalmente. É a prática que leva à perfeição. Aqui, deixa eu falar com Borges Rodrigues. Tudo bom, Borges? Ele está aqui no Facebook, que eu estou fazendo a transmissão no Instagram e no Facebook. Tudo bom, Borges? Borges, você pode deixar algum comentário, alguma pergunta sobre comunicação na prática que eu respondo por aqui também, viu? O Borges trabalhou comigo na comunicação da Marinha do Brasil. Faz tempo que eu não vejo, mas as redes sociais nos conectam. E ele gostava dos bastidores, gostava de organizar a produção para a gente fazer os eventos de comunicação e tudo mais. Quem tiver aqui no Face pode mandar pergunta. Que bom que você está gostando aqui da live, Borges. É legal que você falou isso, que é cada um dentro da sua convergência, né? Tem gente que gosta mais desse bastidor, de preparar a pauta, de fazer o roteiro, né, Ju? E outros gostam É, mais de se apresentarem, de falarem ao vivo, né? Então vai muito daquilo que Deus colocou dentro de cada um, né? da vocação de cada um, do talento de cada Justamente, um. eu faço sempre, eu sempre falo que é como se fosse o corpo, né? Um corpo e cada membro do seu corpo, ele tem uma função, né? Tipo, a É, mão, a perna tem outro, a mente tem outro, e assim, nós como igreja, que somos o corpo de Cristo, né? Nós nos completamos, o que falta em mim tem em você. é verdade. E aí, você falando do ao vivo, que para você foi algo inusitado, chegou e você teve que dar conta do recado. E qual foi a sua estratégia para poder segurar o ao vivo? O que que é o ao vivo para quem está assistindo a gente? É quando o jornalista, o apresentador, ele vai para frente das câmeras com uma direção, com uma pauta, um assunto lançado, mas ele tem que improvisar e falar com as próprias palavras, entabular ali um assunto e seguir a apresentação. É diferente de um telejornal, no caso, é um programa, né? Um tipo de programa que ele estava apresentando, eu também já fiz muito isso, que é a coisa do bate-papo, do improviso. Você tem só uma deixa do assunto que vai falar, mas tudo tem que ser muito espontâneo. É diferente de quando eu, por exemplo, eu estou no telejornal com um teleprompter que eu estou lendo, interpretando,
90% do conteúdo que vai ser divulgado e eu improviso em alguns momentos, de repente numa entrevista ou no intervalo, na apresentação, no bom dia ou na despedida, mas 90% eu tenho que ler da melhor forma possível para comunicar o conteúdo ao telespectador. No caso aqui do Thiago, que ele está dando o exemplo, é aquela coisa espontânea mesmo. E como que você conseguiu fazer isso? Eu acho que também uma coisa bem importante para a gente colocar, Thiago, antes de você concluir a sua experiência, é que a gente não precisa ter medo de errar. Não precisa buscar a perfeição e fazer redondinho e ser perfeccionista. Não. Você pode errar e aí corrige e seja espontâneo, seja natural com o tempo, com a prática, você vai adquirindo esse jogo de cintura e vai se sentindo cada vez mais seguro nessas oportunidades ao vivo, como o que a gente está fazendo agora, né, Thiago? A gente está aqui no ao vivo. Eu vim aqui com um tema, comunicação na prática, perguntas e respostas. O Thiago entrou, não tinha nada combinado. E aí eu comecei a perguntar umas coisas para ele e me veio a ideia. Quer entrar no vídeo comigo? Ele, claro, vamos lá. E a gente está aqui no ao vivo, improvisando, filosofando, vendo os comentários, respondendo as perguntas. E é isso aí. Eu posso fazer, você pode fazer, todo mundo pode fazer isso, né, Thiago? Mas conta um pouquinho Com da sua cer- experiência. com certeza. Ó, o Luan acabou de entrar aqui, ó. Tiago, te amo, meu amigo, você é inspiração. Obrigado, Luan. Bom Olha que saber top! disso. Esse cara é um comunicador nato, esse Luan. Ele tem uma influência tão grande no lugar onde ele está inserido que ele nem sabe, né, Luan? Mas obrigado Que aí pelo legal! carinho. Então, Ju, ao vivo, assim, no início, eu ia com bloco de notas, né? A gente meio que prepara assim, o texto que você vai falar, mas chega lá, não dá para você falar aquilo que você planejou. Então, eu comecei a dividir em tópicos, né? Por assunto. Eu acho que eu me senti melhor dessa forma do que preparar um texto. Porque você chega no texto lá que você preparou, é, uma palavra sai errada, você já fica meio assim, você não, parece que você não consegue voltar. Então eu falei, não, eu não vou ficar com esse texto aqui preparado, não. Vou esquecer esse texto e vou colocar por tópicos, para eu não esquecer o que eu tenho para falar, né? E assim, eu creio que a gente tem que estar dominando o assunto que a gente vai falar. Inclusive, assim, a Comunidade das Nações, no caso, lá onde a gente faz o ao vivo. Se eu não tivesse por dentro de tudo que acontece, né? Até por conta de fazer o texto, às vezes, do Cena Informa, que o Alice pede para mim, às vezes, de estar por dentro dos eventos, da linguagem que a gente usa, né, na igreja. Então, você tem que conhecer bastante o conteúdo para você não chegar lá e ficar boiando, né? Então, assim, você tem que ter autoridade naquilo que você está passando, porque ninguém quer ouvir uma pessoa insegura. Se você não passa essa segurança, como é que você vai conseguir falar, como é que você vai conseguir mostrar aquilo que você quer falar para as pessoas, né? Tipo, fica Verdade. meio assim, né? Então você tem que ter Não gera autoridade, tem que saber credibilidade. tem que gerar essa credibilidade. Justamente essa é a palavra que estava faltando. Continua, continua. Pois é, então assim, no Você início faz eu realmente organiza esse roteiro na sua mente do que você tem que falar no ao vivo. eu comecei a fazer esses tópicos. Eu pego uma palavra, tipo assim, WhatsApp, eu posso falar assim, entra no grupo, comece a espalhar o link aí do nosso canal no YouTube, nos seus grupos da família, no grupo do WhatsApp, para fazer divulgação da nossa live. Então, aí eu só colocava lá, grupo de WhatsApp. Então, vamos falar agora do nosso aplicativo. Nosso aplicativo, eu colocava lá aplicativo. Aí começava a desenvolver o aplicativo. No aplicativo você pode fazer a sua inscrição para o nosso culto online e você pode conhecer todos os ministérios da igreja e pode conhecer, tipo assim, eu viajava assim, né? Com Fantástico. cada Não, e tópico esse você tipo vai indo. de. Ei, não, e isso aí pode ser utilizado em várias situações. Numa palestra, é o que você falou. Em primeiro lugar, tem que dominar o tema.
né? Se não for aprofundar, pelo menos ter um mínimo de conhecimento para desenvolver alguma discussão sobre aquilo, mesmo que você não seja o especialista, mas algum conhecimento você precisa ter. E com essas palavras-chave que você usou para fazer o ao vivo, se comunicar ao vivo apresentando um programa, isso pode ser usado para dar uma aula, alguma pessoa que vai dar uma aula presencial ou online, para apresentar uma palestra, ela não precisa ficar lendo tudo que está ali na tela, que é até enfadonho, é entediante. Ela pega as palavras-chave, ela tem informações na mente e ela vai conversando com as próprias palavras. Na rádio, numa entrevista, se a pessoa é um especialista e é convidado para dar uma entrevista. Como você está dando uma entrevista para mim? Ou a pessoa vai num canal de TV, ou vai dar uma entrevista num podcast, enfim, em diversas mídias, ela não precisa ir com uma cola e todas as respostas ali anotadas e ficar lendo, pelo amor de Deus, né? Pode ter esse roteirinho de palavras-chave só para dar um start, no máximo anota uns números, né? Às vezes a gente não grava os dados estatísticos, os números, para se nortear e vai seguindo com a ideia, vai discutindo, filosofando e conversando a respeito. É muito mais isso, uma conversa. E essa tática aí que você usa, eu acho que vale para praticamente tudo. Com certeza. Inclusive, ó, Ju, quero mandar um abraço para o meu mentor, o Daniel Cardoso, que acabou de entrar aí na nossa live. Inclusive, ele que colocou essa semente aqui no Relevante, né? Que criou esse canal que a gente acabou de falar, para a gente colocar para fora tudo aquilo, né, que Deus colocou dentro da gente em relação ao nosso propósito. Se eu não tivesse realmente essa plataforma, talvez eu ainda estaria tímido, talvez eu estaria ainda tendo que trabalhar tanta coisa ainda dentro de mim, né? E ele foi lá e acelerou esse processo aí. Então, honra a vida desse homem que entrou aí, Daniel. Que legal, gente, que ótimo, né? E é verdade, às vezes, assim, tem pessoas ao nosso redor que enxergam na gente potencial que nem nós enxergamos, e elas são agentes mesmo para nos empurrar para o nosso propósito, para o nosso destino. O Luan também, o seu amigo, fez um comentário. Estou anotando essa dica para gravar vídeo para o YouTube. Olha, Pois é, porque é aquilo que a gente falou. Hoje em dia, todos nós somos comunicadores, profissionais ou não. E justamente, Ju. as plataformas digitais, elas são aí muito poderosas. E a gente tem que fazer bom uso disso. Com certeza. E a gente tem vivido um tempo de espontaneidade. Ninguém quer ver pessoas muito preparadinhas ali, com a colinha, com a fala muito. A pessoa quer ver coisa assim que está acontecendo na hora, está querendo ver É. a espontaneidade ali, o que está no. Está acontecendo em tempo real, mesmo com os erros, porque é isso que as pessoas estão procurando. Elas estão procurando verdade, estão procurando coisas reais. Não querem É. coisas prontinhas, às vezes maquiadas, cheia de Não, filtro, cheia de, e né? vulnerabilidade até para criar conexão, porque se quem está sendo assistido ali é impecável, é assim, perfeito, aquilo é muito distante, é inatingível, sabe? Então, quem estiver assistindo vai só idolatrar, nunca vai conseguir ser parecido. E, na verdade, eu até vejo isso hoje. Que essa comunicação mais informal, espontânea das redes sociais, ela está indo cada vez mais para os programas profissionais de telejornal, programa de entretenimento, que é quem está ali se comunicando mostrar mesmo realmente a sua essência, a sua personalidade, a sua verdade, erros e acertos, dar risada, chorar, improvisar, pedir desculpa, não é? E isso conecta bastante. A gente está
caminhando aqui para completar 1 hora, voou, né? Nosso bate-papo Uau! super Sério? Já tem 1 hora? inusitado. Meu Já Deus! 5 minutinhos para a gente completar 1 hora. E Você olha vê, que bacana passa essa voando quando a experiência. gente quando a gente tá conversando espontâneo, né? E é tão agradável e enriquecedor para as nossas vidas, para as pessoas que estão nos acompanhando. E eu acho que esse é o caminho da comunicação hoje, principalmente com as plataformas digitais, que é isso, que é a amizade, a interação, é compartilhar conhecimento de uma forma muito nivelada. Ninguém é mais que ninguém. A gente está aqui, um aprendendo com o outro, experimentando, compartilhando mesmo. E foi legal E que a gente falou, foi legal que a gente falou de vários assuntos, além de falar vários assuntos. desse universo da comunicação, a gente falou sobre política, sobre guerra cultural. O que mais que a gente falou? A gente falou sobre Espiritualidade, espiritualidade, técnicas de comunicação, vencer medo, timidez, vários timidez, né? assuntos. Justamente, E depois a gente tudo pode isso bolar alguma coisa, então, uma coisa até mais preparada, né? Pra gente, sei lá, é, botar em. sem Falei. dúvida. O canal tá abertíssimo. As próximas lives aqui de terça-feira, 20 horas, vão ser sempre assim, bem espontâneas, perguntas e respostas, seja escrito ou interagindo aqui na tela. Tudo muito à vontade, bem relax, bem prazeroso. Eu Passa para o quero. pessoal todos os É. seus contatos, todas as suas informações para gente, para quem quiser te acompanhar, conhecer seu conteúdo. Ah, sim. Eu quero pedir desculpa para sua amiga, talvez ela se achou, se eu falei esquerdista, militante, não tem nada a ver. É porque a gente acaba que a gente adquire algumas palavras que são meio corriqueiras assim nesse mundo da política, mas eu respeito todo mundo, independente direita, esquerda, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo é filho de Deus, né? E Isso. meus contatos são, meu Instagram é esse, Thiago da Silva, né? 4 no final em vez de A. E o nosso canal Relevante News é Relevante Underline News. Lá você vai conferir notícias com viés verdadeiro, sem esse tendencionismo, né, da grande mídia. E é isso. Lá você vai conferir notícias que trazem esperança, que trazem a verdade. A gente não tem esse viés de ficar mostrando caos, né, para vender notícia ruim. A gente quer mostrar as coisas boas que trazem esperança, terem um dia melhor, né, poder conhecer as notícias boas que estão acontecendo aí no mundo, no Brasil. Que legal! Nossa, amei, Thiago, sua participação inusitada, de última hora, mas completa, do início ao fim. E obrigada a todos que participaram. Eu vou, quem não assistiu tudo, o Luan tá falando que pegou a live no final, eu vou deixar salva no IGTV, tá bom? E para quem ainda não me segue nas outras redes sociais, eu tô aqui no Instagram, no Facebook também, @juliana.amaralbsb. Tenho canal no Telegram, YouTube e o meu site www.julianaamaral.com. Meu conteúdo é de comunicação na prática, com várias dicas, vários exemplos, aulas gratuitas, bem técnicas para ajudar qualquer pessoa tímida, que tem dificuldade de gravar vídeo, de falar em público, ou uma pessoa mais desenrolada, mas que quer aprender as técnicas para se comunicar melhor. É esse o meu trabalho nas redes sociais e sempre E bem hoje você está acompanhada de pessoas como o Thiago, que arrasam na comunicação, né? E hoje, Ju, você tá na Agro TV também, né? Que é uma nova emissora aí. Isso, Fala um pouquinho também para os seus. hoje eu sou apresentadora do canal AgroMais, que é um canal de TV a cabo da Rede Bandeirantes, tá na Claro TV, na NET, na Vivo, tem o site também, a transmissão ao vivo, e tem o aplicativo da AgroMais. E nas redes sociais eu tô lá hoje apresentando
3 telejornais ao vivo diários e ainda fazendo Uau! E matéria, Não, ralando antes de e encerrar, Ju, como comunicando é que na tá sendo prática. antes de encerrar, Ju, como é que tá sendo essa experiência que o ao vivo para você é um pouco novo, né? Agora, esse ao vivo em televisão. É um pouco novo, mas vai ficar para a semana que vem. Volta na live que a gente conversa sobre isso. Tá bom então, Ju. A gente tem